esse momento, por esse tempo que nos reunimos e a dádiva de calarmos o nosso interior para ouvir a Tua voz. Senhor, obrigado pela Tua filha e que nessa noite ela seja instrumento Teu para trazer ao nosso coração a verdade da Tua palavra que transforma, que alimenta e que muda. Em nome de Jesus, amém. Estou sentindo um pouquinho abafado, Gu, esse microfone. Abre ele, por favor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? A gente se ajeitar aqui. Quando vocês me veem chegando de caderninho, vocês já sabem, né? Eu sou old school. Gosto de escrever a mensagem que eu vou decorando. Irmãos, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma reflexão que o Senhor já havia falado comigo há coisa assim de muitos meses, que o Senhor vem falando ao meu coração, e eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, nunca tinha pensado em ministrar essa palavra. E quando o pastor João me fez o convite para estar aqui hoje, eu senti que era o momento de compartilhar com a igreja essa mensagem. O título da mensagem hoje vai ser Fracasso, Sucesso e Propósito. E aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra sucesso, que é uma coisa que todos nós gostaríamos de ter na vida, não é? A palavra sucesso, ela tem origem no latim, e ela vem de suceder, na verdade. Então, a palavra sucesso, se a gente for, de uma forma mais prática, colocar o significado dela, significa uma sucessão de coisas que vão te conduzir ou te fazer alcançar um resultado feliz. Grande, né, o significado, mas faz todo sentido no mundo, que existe um processo que vai te conduzir até o êxito, até aquilo que você espera. E verdade seja dita que o sucesso é o objetivo de todo mundo que começa alguma coisa, que se propõe a fazer algo. Ninguém em sã consciência, ou pelo menos por vias diretas, vai falar assim, eu quero tentar isso que é para eu fracassar, quebrar a cara, ir para o pó e para a cinza. Ninguém, não é? Como eu disse, tem pessoas que se sabotam, mas não são vias diretas, são vias indiretas. E a nossa sociedade fala muito sobre isso hoje, nos nossos dias, sobre a questão do sucesso. Nós estamos cercados por uma mentalidade coach, não que nós tenhamos nada contra, até porque nós trazemos o Erickson aqui, por exemplo, que é coaching, mas a gente vê uma mentalidade coach triunfalista o tempo todo, e às vezes isso acontece até na igreja, que você tem que vencer, é vitória ou é vitória. E a realidade não costuma ser muito assim. Aí parece que existe uma discrepância. Houve uma época, por exemplo, que a gente entrava no Instagram, o assunto era só dinheiro, resultado, objetivo, foco, sucesso, só isso. E eu ficava pensando, gente, se todo mundo vai ganhar, quem é que vai perder? Porque na vida, às vezes, um ganha e o outro perde. Falei, se todo mundo ganha, não vai ter nem graça mais. E a gente bombardeado por esse tipo de coisa e tal. E aí surgem muitas frases motivacionais que vão se tornando repetidas várias vezes, se tornando um mantra. Por exemplo, uma que a gente escuta muito, o impossível é só questão de opinião. Fala, gente, então não tem opinião nenhuma. O que está acontecendo comigo? Ou então eu quero, eu posso, eu consigo. Gente, às vezes a gente termina na primeira sentença, quis, não posso, não consegui. É ou não é? A vida é assim. Tem uma outra que eu já vi muita gente postando, que é estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sempre sonharam. E aquilo vai sendo repetido na mentalidade da gente, sucesso, sucesso e sucesso. Só que a realidade é que nem sempre o sucesso é alcançado. Quem aqui já conseguiu sucesso em 100% das coisas que se propôs a fazer? Ninguém. Olha só, a realidade é que a gente não ganha todas. Pelo contrário, às vezes a gente perde 100 para ganhar uma. Outra coisa, nem sempre a gente sobe no pódio. Às vezes a gente precisa ver o outro subir e a gente não. E eu quero falar sobre isso hoje, porque a gente vê uma sociedade que persegue tanto sucesso nos nossos dias, que ela fracassa tentando alcançar sucesso, o sucesso não vem, mas a frustração ela é fiel, ela aparece. O sucesso às vezes não chega, mas a frustração está lá.
E o título da mensagem hoje, como eu disse, vai ser Fracasso, Sucesso e Propósito. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 a 11. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 11. Esperar um pouquinho ainda. Lucas, capítulo 5. Vamos lá? E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo prazer que nós temos de nos reunir, para lermos, para cantarmos, Senhor. Não permita que nada venha tirar isso de nós. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós já levantamos a nossa voz em adoração a Ti. Mas agora, assim como o pastor falou, nós silenciamos-nos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, porque a Tua palavra é poderosa para nos transformar naquilo que o Senhor deseja nessa noite. Cumpra o propósito do Senhor em cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina muitas lições, e eu quero falar rapidamente algumas delas. A primeira lição que eu vejo aqui: tem horas que as coisas vão dar errado. Tem horas que não vai funcionar. E, normalmente, quando as coisas dão errado, a gente atribui isso a algumas coisas. Uma delas, falta de preparo. Não, a pessoa não dominava aquilo. A pessoa não sabia nem o que estava fazendo e foi inventar de fazer, deu errado. Mas não era esse o caso. Não foi isso que aconteceu aqui. Esses homens eram pescadores experientes, eram homens do mar. Aqui, a Bíblia fala Mar da Galileia, né? Era um lago, na verdade, mas ele tinha ondas, inclusive rolava tempestade nele e tal. Por isso, às vezes eu vou falar mar, às vezes eu vou falar lago, mas eu estou falando do mesmo lugar, ok? Não era esse o caso. Pedro, Tiago, André, João, eles eram pescadores experientes, eles sabiam o que fazer e eles sabiam como fazer. Eles tinham uma empresa, eles eram sócios numa empresa de pesca, eles eram filhos de pescador. Eles eram pessoas acostumadas a fazer aquilo. Eles tinham conhecimento, eles sabiam usar uma rede, eles sabiam conduzir um barco. E ainda assim, tem horas na nossa vida que todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade, toda a nossa experiência ainda parece pouco. Tem horas que a coisa vai dar errado. E é um momento que a gente fica confuso, sem entender o que está acontecendo. Outra coisa que essa lição nos ensina: a gente atribui o fracasso, primeiro, falta de preparo. Segundo, falta de perseverança. Também não era esse o caso. Às vezes a gente fala assim: fulano não deu certo porque ele não esperou,
porque não perseverou, não foi esse o caso. Pedro responde para Jesus que ele trabalhou a noite inteira. Eles não desistiram na primeira vez que a rede veio vazia. Eles tiveram várias tentativas frustradas. Não foi falta de perseverança também. A noite do judeu tinha 12 horas, ia de 6 da tarde às 6 da manhã. Eles tiveram 12 horas de trabalho noturno tentando pescar e não conseguiram um peixe. Homens experientes, homens que sabiam como pescar e que perseveraram e se esforçaram a noite inteira e ainda assim não deu certo. Outra lição que a gente aprende aqui: tem horas que o nosso esforço, a nossa persistência, a nossa vontade de fazer dar certo também vai ser insuficiente. Tem horas que as coisas não vão funcionar. Foi o que aconteceu com eles aqui. E não existia muita explicação. O mar não estava para peixe, não é? Mas não dá para saber. Não foi falta de perseverança, também não foi falta de preparo ou de conhecimento. Existem momentos na nossa vida que a gente faz tudo certo e parece que está dando tudo errado. Alguém já viveu isso? E o crente arruma um desespero nessa hora, não é? Deus, onde foi que eu errei, Senhor? Me mostra. O que eu devia ter feito que eu não fiz? O que eu fiz que eu não devia ter feito? Tem horas que a vida é assim e não tem muita explicação. Existem momentos que as coisas vão nos frustrar, vão sair do nosso controle e a gente não sabe nem o que fazer para resolver. Foi o que aconteceu com eles aqui. Tem horas que parece que não resta muito o que fazer, porque o que você podia, você já fez e ainda não foi suficiente. É o fracasso que vem. E parece que não tem muito o que fazer naquele momento, e assim como eles vão lavar a rede e encostar o barco. Os mais otimistas vão pensar assim: amanhã pode ser melhor. Os mais pessimistas vão falar: vou largar esse trem de pescar para lá, que isso não está dando em nada mais não. Não peguei um peixe, 12 horas de serviço, um lugar cheio de peixe, eu não consegui um. E é o que mais acontece com a gente: vou largar esse trem para lá, não quero mais, não é para mim, não vai dar certo. E esses são momentos difíceis, porque, na verdade, havia uma expectativa no coração daqueles homens. Havia também uma necessidade, aquilo não era, eles não pescavam para relaxar, não, eles pescavam, era o trabalho deles. Era a forma deles se sustentarem. Havia uma expectativa, havia um trabalho que foi feito e ainda assim o resultado não chegou. Tem horas que as coisas não vão dar certo. Segunda coisa, para vocês não ficarem muito desanimados, está todo mundo assim, poxa. Segunda coisa que esse texto nos ensina: Jesus te vê. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus, ele não enxerga apenas os barcos, ele também enxerga os pescadores. Jesus conseguiu ver aqueles homens que estavam ali frustrados, provavelmente estressados, uma noite sem dormir, talvez preocupados. E Jesus consegue ver tudo isso. Eles estavam lidando ainda com as redes, e Jesus estava lá do outro lado olhando. Às vezes você pensa que não, mas Jesus está te olhando também. Às vezes, no momento de fracasso, Jesus não está longe. Jesus estava observando aqueles homens e ele vê a frustração, ele vê o cansaço. Porque na hora que a gente fracassa, as pessoas que estão ao redor muitas vezes atribuem isso ao fato da gente não ter se esforçado o suficiente, mas Jesus conhece a medida do nosso esforço, que é algo que a gente não consegue explicar para ninguém. Jesus sabe o sentimento que o fracasso às vezes gera na gente. E é ruim que às vezes você vai contar para outra pessoa, a pessoa fala: ah, isso é bobagem, mas para você está te corroendo por dentro. Jesus sabe, Jesus vê, Jesus sonda. E eu acho interessante que, segundo historiadores, naquela região haviam cerca de 4.000 barcos catalogados. Ou seja, o barco de Pedro não era o único barco que estava ali. E o pior, talvez os outros até conseguiram pegar alguma coisa. E Pedro não. Mas sabe o que é interessante a gente pensar isso? No versículo 1, o texto fala que Jesus estava perto. No versículo 3, Jesus estava dentro. Jesus entra no barco do fracasso. Jesus entra na situação de frustração. Jesus entra no momento onde parece que não tem mais recursos. Jesus entra. No começo ele estava perto. No versículo 3, ele está dentro. Ele se aproxima no momento de frustração. E é o que esses discípulos experimentam.
Ninguém quer fracassar, na verdade. Mas bendito o fracasso que nos leva ao encontro com Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele entra no barco do fracasso. Deixa eu te falar, irmãos. Tem horas que não vai ter peixe, mas vai ter Jesus. E você vai descobrir que ele é suficiente. Jesus entra no barco de Pedro. Bendito o fracasso que nos conduz a uma experiência nova com Jesus. Benditas aquelas noites que a gente passa chorando, mas que nos conduzem a uma manhã onde a gente vai ver o sol da justiça brilhar. Bendita aquela dor profunda na alma, que nos faz como coça suspirar pela presença do Senhor. Benditas sejam, queridos, aqueles momentos de fraqueza e fragilidade, quando nós nos colocamos sem forças e rendidos diante do trono da graça de Deus. E lá a gente descobre que existe um poder que se aperfeiçoa em nós nesses momentos de fraqueza. Bendita a angústia que te fez orar. Bendita a dificuldade que te faz correr para o Senhor e descobrir que Ele é torre forte no tempo da angústia. Benditos os fracassos que nos levam a uma nova experiência com Jesus. Primeira lição que esse texto nos ensina: tem horas que vai dar errado. Segunda lição: Jesus nos vê. Porque às vezes no momento de fracasso, uma das coisas que mais questionamos é: onde está Deus? Saiba que Ele está perto, e mais do que perto, Ele está dentro. Ele não nos desampara. Bendita seja a experiência, ainda que ruim, que nos leva a nos aproximarmos mais de Jesus. E aí a gente descobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra lição que esse texto nos ensina: o tempo de Jesus é o certo. O tempo de Jesus é o perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão, às vezes, não é apenas jogar as redes, é jogar quando Jesus manda. Porque depois disso, pensa, Pedro está lavando as redes, Jesus entra no barco dele e fala assim: por que você não vai pescar, Pedro? Vocês lembram que Pedro era estourado, né? E Pedro obedece, Jesus estava lá dentro. Sabe o que eu fico pensando? Talvez, se o barco de Pedro estivesse cheio de peixes, não teria espaço para Jesus naquele barco, naquela manhã. Muitas vezes a nossa vida é assim. A gente está tão ocupado com a vida cheia de peixe que não tem espaço para Jesus participar dela. Bendito seja o vazio que é preenchido pela presença de Jesus. E os momentos de necessidade, onde a gente descobre que Ele é suficiente. Porque de fato Ele é, queridos. Ele é suficiente. E aí a gente entende, Jesus fala: Pedro, por que você não vai pescar? Eu imagino a cara de Pedro, penso um monte de coisa que dava para responder. Pedro era um pescador experiente. Sabe o que eu acho interessante? Existem situações que não é o que você está fazendo que está errado. Nem a forma, nem a maneira. É que você ainda não escutou o que Jesus tinha para falar a respeito daquilo. A Bíblia fala que Jesus entra no barco e fala à multidão. E depois ele fala com Pedro: por que você não vai pescar, Pedro? O que isso quer dizer para nós? Nós precisamos ouvir primeiro o que Deus tem a dizer a respeito das nossas questões. Pedro podia falar assim: ô, seu Jesus, com todo respeito, eu sei que o senhor já está fazendo muito sucesso por aqui, as pessoas estão gostando de ouvir os podcasts do senhor, mas eu sou pescador, o senhor é carpinteiro. De peixe entendo eu, o senhor trabalha com madeira. Mas ele escutou o que Jesus tinha a dizer. Tem horas que a gente está achando que está sabendo demais. Tem horas que a gente está achando que o nosso conhecimento é suficiente. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que o tempo de Jesus é o perfeito. Então escuta primeiro o que ele tem para dizer. Procure saber qual é a opinião dele a respeito daquilo que você pretende fazer. Sabe o que eu acho interessante? Os peixes só entraram naquele barco, naquele dia, porque Jesus entrou primeiro. Antes de ficar tão desesperado com os peixes, preocupe-se que Jesus esteja com você primeiro. Foi o que acontece aqui. E Pedro e os outros, eles planejaram pescar à noite, porque como pescadores experientes, eles sabiam que esse era o melhor horário para pescar. Pedro e os outros pescadores, eles já tinham uma programação. Vamos pescar a noite toda, mas Jesus determinou a bênção de manhã. E o tempo de Jesus é que é perfeito.
Irmão, talvez você já tenha um cronograma. Talvez você já tenha tudo preparado da forma que vai ser. E talvez você já tenha uma programação e às vezes no seu coração você pensa que já está inclusive atrasado. Porque você se planejou, você se programou e não aconteceu. E aí hoje você está aqui achando que já passou da hora. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo de Deus é perfeito e o eterno não se atrasa. Deus tem a hora certa de agir na sua vida, Deus tem a hora certa de interferir. Acalme o seu coração e se preocupe em saber se Jesus está no barco. É o mais importante nos nossos momentos de inquietude. O eterno não se atrasa. E Pedro diz: Senhor, sob a tua palavra, olha a autoridade de Jesus, eu lançarei as redes. Obediência. Tem horas que Jesus quer que você faça de novo aquilo que você já fez. Mas você precisa ir sob a palavra dele, não sobre a influência dos outros, não sobre a sua própria vontade. Uma lição que eles nos ensinam aqui, sobre a palavra de Jesus, eles foram de novo. Tem coisa que você já até desistiu, já guardou o barco, já pendurou a rede. E Jesus está dizendo para você hoje: ei, vai de novo. É momento de tentar de novo. É o tempo propício de Deus para as coisas que ainda não aconteceram, acontecer. Talvez não faça sentido, talvez você fale: gente, mas o melhor horário para pescar é à noite. Mas Jesus tem o tempo perfeito, o seu tempo não é, a sua percepção não é, a sua expectativa não é. E sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus sabe o que você precisa e Ele sabe te conduzir até lá. Jesus sabe onde está aquilo que você tem buscado. Jesus sabe que pescadores precisavam de peixe. E Ele sabia exatamente o lugar onde os peixes estavam. Meu irmão, deixa Jesus conduzir o barco. Deixa Jesus deliberar palavras. Deixa Ele determinar onde, quando, como. Porque com Ele no barco as coisas não vão fracassar. Pedro estava frustrado. De repente volta Pedro para o mar. Talvez seria a última coisa que ele queria fazer naquele momento. Mas ele volta. Por quê? Porque Jesus falou. Jesus falou. Outra coisa que esse texto nos ensina. Olha só, nós já vimos que tem horas que as coisas dão errado. Eu vou repetir porque a repetição é didática e você precisa lembrar. Tem horas que as coisas vão dar errado. Segunda coisa, Jesus te vê. Terceira coisa, o tempo de Jesus é perfeito. Quarta coisa que o texto nos ensina. Vamos para o versículo 6 e 7. Bom, contextualizando, lançaram a rede onde Jesus mandou. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Quarta lição que esse texto nos ensina. Guarde essa palavra: sucesso não é excesso. Tem muita gente que na ânsia de acumular incontáveis peixes, está arrebentando as redes e não se dá conta, está a ponto de afundar e não percebe. Sucesso não é excesso. Irmãos, nós vivemos uma geração hoje de muitos excessos, de muito consumo e que tem muita gente naufragando em tantas áreas da vida. Sucesso, vou repetir isso várias vezes, sucesso não é excesso. Não se pode afundar o barco na ganância de tentar colocar o mar inteiro lá dentro. E tem pessoas que estão vivendo assim. Eu acho interessante que aqui no texto a bênção de Jesus foi tão grande, porque Jesus, ele é abundante, queridos. Ele vai além da necessidade. Ele é generoso, nós cantamos aqui que ele é bom e verdadeiramente ele é bom. Ele é generoso e ele dá com abundância. E de repente, eles estão pegando e as redes estão a ponto de se romper, de tão cheia que elas estavam. Começaram a tirar o peixe da rede e colocar no barco. O barco estava a ponto de afundar. Sabe o que isso nos ensina? Eu vou ser mais clara. Tem gente que na ânsia de comprar mais, de adquirir mais, de ajuntar mais, de consumir mais, está arrebentando as redes e vai naufragar sem perceber, sem se dar conta do que ele está fazendo.
Sabe o que é isso? São aquelas pessoas tão ambiciosas que querem mais e mais e mais o tempo inteiro, que o casamento já está sendo destruído e ele não vê, a família já está sendo destruída e está sendo deixada em segundo plano, a saúde está comprometida, a saúde mental está comprometida, mas a pessoa quer mais peixes. Tem pessoas que estão naufragando na ânsia de recolherem o máximo de peixe. Aí não tem mais tempo para Deus, a vida espiritual está comprometida. Não ora mais, não busca mais a Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de vir na igreja, não vem na escola dominical, porque ele precisa de mais peixe. Tem gente que está se destruindo numa busca vazia, que Salomão chama de correr atrás do vento. Por quê? Porque essa é uma busca que não tem fim. A ganância do homem é como beber água do mar. Ele vai sempre sentir mais sede e vai beber mais. Tem gente que na busca do sucesso, na busca de ter mais, está comprometendo os seus valores, está negociando os seus princípios, na tentativa de adquirir mais, de ter mais, está se esquecendo completamente de Deus. Irmão, sucesso não é excesso. Existe a medida que você consegue, conheça os seus limites. A Bíblia fala assim, tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Mas por que tem gente excedendo a sua força? Isso é autodestrutivo. Se Pedro insistisse, não, Deus me deu todos esses peixes, vai ficar tudo aqui no meu barco, afundava ele, afundava a rede e afundava o peixe. E tem gente que está afundando e não percebe, na ânsia de pegar mais peixes. E outra coisa, tem pessoas que na necessidade de acumular coisas, de consumir coisas, está perdendo uma das virtudes da vida cristã, que é a bênção de compartilhar. A prosperidade de Deus não é a prosperidade do acúmulo, é a prosperidade da partilha. O que é que Pedro faz quando ele vê que o barco já está cheio de peixe? Ele faz sinal para o outro barco vir participar da bênção também. Meu irmão, Deus quer liberar coisas sobre nós tão abundantemente que vai ser suficiente para você, ainda vai dar para você compartilhar com os outros. Você crê? O nosso Deus é bom. Sucesso não é excesso. Outra lição que esse texto nos ensina. E para a gente concluir, quinto e último ponto que eu quero dizer. Deus te chamou para viver um propósito. Vamos continuar? Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Eu gosto desse versículo, porque Pedro fala, Senhor, retira-te de mim. Não é que ele está dizendo assim, eu queria o peixe, agora que o peixe já chegou, o Senhor pode se retirar. Não é isso. Ele se sente constrangido pela santidade de Jesus. E ele fala, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E quando Jesus vai embora, ele vai junto. Esse era Pedro. E ele fala, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. E aí a Bíblia fala que o espanto se apoderou dele e dos outros. Por quê? Porque eles eram pescadores experientes. Eles sabiam que o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. A sua experiência tem o seu papel nas coisas. Só que Deus quer te levar além delas. Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E aí, no versículo 10, e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Olha só, irmãos, esses pescadores que começaram essa história muito frustrados, eles já estavam fartos de peixe. O barco já estava lotado, a rede já estava quase arrebentando. O fracasso que eles viveram naquela noite já tinha sido aniquilado pela pesca maravilhosa daquela manhã, certo? Algo sobrenatural que eles reconheceram. Mas Jesus, ele não entrou naquele barco apenas para consolar os discípulos diante do fracasso deles. O trabalho de Jesus na nossa vida não é apenas reverter os nossos fracassos. Jesus quer ampliar os nossos horizontes. Jesus quer nos levar para viver em uma instância que nós ainda não conhecemos. Para aqueles homens, irmãos, o mar, o barco, as redes, eram a vida que eles conheciam. Mas Jesus quer te apresentar uma vida que você ainda não viveu. Jesus quer te apresentar uma realidade que você ainda não conhece. Para eles, o mundinho deles era aquilo ali. Jesus estava convidando eles para conhecer a verdade poderosa do reino. Jesus
não se limita apenas a transformar circunstâncias e a mudar a história. Ele transforma pessoas. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida, você precisa entender isso. Não vai dizer respeito apenas ao que você tem, mas a quem você vai se tornar em Deus. Existe um plano de Deus que é muito maior do que sucesso ou do que fracasso. Deus nos chamou para viver uma vida de propósito. E o propósito de Deus para nós é maior do que nós mesmos, porque Ele é eterno. Eles já estavam satisfeitos daquilo que eles necessitavam. Porém, o Jesus que nós adoramos, Ele não se limita a mudar situações, Ele quer transformar vidas. Ele é poderoso para restaurar histórias, não apenas circunstâncias. Por isso que o trabalho de Jesus ali continua. Jesus, Ele não quer apenas... E é muito triste a gente ver quando pessoas pregam um Jesus que apenas quer te oferecer coisas. Jesus não quer te oferecer coisas, Ele quer te moldar na imagem dEle. Ele quer nos transformar. Esse evangelho de um Jesus que só serve para te dar tudo é mentiroso. Porque o Jesus que nós adoramos aqui, Ele não apenas enche barco que está vazio, Ele transborda de graça e de glória em cada um de nós nesse lugar. Sucesso não é excesso. Porque Deus nos chamou para um propósito, que é muito maior do que os peixes, muito maior do que o mar. Jesus convida esses homens para viverem a realidade do reino. E para isso Ele tira deles essa mentalidade terrena. Às vezes nós estamos assim, enxergando só o trabalho. Não que você não precise trabalhar. O anjo do benefício social não existe, né? Para depositar na conta de cada crente todo mês. Mas Deus nos dá a condição de trabalhar. Mas o Senhor não quer que nós vivamos com os olhos apenas na terra. Você é feito de terra, mas você vai morar no céu. E às vezes a gente está tão limitado com coisas daqui. E Jesus oferece para aqueles homens uma nova realidade, uma nova instância. Deus quer que você viva o que você ainda não viveu. Deus quer que você veja o que você ainda não viu. Deus quer que você experimente o que você achava impossível. Eles eram pescadores de peixe, agora seriam pescadores de homem. Deus tem um propósito para você, muito maior do que a gente pode imaginar. E para a gente concluir no versículo 11... E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, depois de um encontro com Jesus, a nossa perspectiva muda. O mar já não parece tão grande. Os peixes parecem que já não têm tanta importância. Talvez aquela foi a melhor pescaria que aqueles homens já fizeram em toda a sua vida. Mas diante de Jesus, eles deixaram tudo e o seguiram. Jesus, Ele nos chamou para uma vida extraordinária, maior do que a necessidade, maior do que apenas conseguir peixes. Mas essa vida extraordinária é com Ele, que vai muito além de sucesso e de fracasso. Deus tem um propósito para a nossa vida. Lembra que eu falei que o título da mensagem era fracasso, sucesso e propósito? O propósito é algo tão grandioso, que ele é maior do que todas as duas coisas. Às vezes nós estamos vivendo correndo atrás do vento. Fracassa, oba, sucesso, fracasso de novo, por um longo tempo. Deus não quer que você viva essa vida. Deus quer que você seja constante no propósito que Ele te deu. Porque às vezes, diante do fracasso, eu não me afé, não sei o quê, estou desfalecendo, eu não creio mais, Deus não me ajudou. Diante do sucesso, eu não preciso mais de Deus, não, eu estou bem. Graças a Deus, minha capacidade profissional está me conquistando grandes coisas. Deus não quer que a gente viva nessa oscilação entre coisas da terra. Deus quer que nós sejamos constantes nele, nas coisas de Deus. Deus quer que nós tenhamos um propósito para a nossa vida. E eu acho interessante que o propósito, ele não é alcançado pelo nosso sucesso. Assim como também, ele não é destruído, ou ele não para diante do nosso fracasso. Dentro do propósito de Deus, cabem todos os seus fracassos e cabem todos os seus sucessos, porque o propósito é muito maior do que todas as coisas. Deus chama esses homens para uma vida de propósito. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Uma decisão tomada há mais de 2000 anos, nas margens do lago de Genezaré ou do lago da Galileia.
ainda inspira e faz o nosso coração queimar 2000 anos depois aqui em Chácaras. Sabe por quê? Porque não é sobre algo que passa, é um legado que permanece. A história desses homens é inspiração para nós ainda hoje. Esses foram homens que enfrentaram o fracasso, foram além do sucesso, mas que se dispuseram a cumprir o seu propósito ao lado de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica tão frustrado quando o sucesso não vem e a gente precisa enfrentar o fracasso. E a gente acha que a nossa vida acabou diante dele. Jesus não olha para nós dessa forma. Jesus quer se aproximar de você assim como ele se aproximou daqueles homens. Jesus quer te dar uma nova perspectiva muito maior do que as coisas terrenas que você está enxergando. Jesus quer te mostrar e te oferecer um propósito para a sua história. Então não se abata diante do fracasso. E também não se ensoberbeça diante do sucesso. Porque tudo isso é passageiro, mas o propósito permanece. Deus tem um legado para a nossa vida que é muito maior do que a nossa própria vida. Porque nós fazemos parte de um plano que é eterno. Ele nos inseriu num propósito que é eterno. Essa decisão desses homens, eles não ficaram conhecidos na história por serem exímios pescadores de peixes. Eles não ficaram conhecidos na história por serem pelo barco que ficou cheio naquele dia. Mas eles ficaram conhecidos na história como pessoas que tiveram coragem de largar a rede, largar o barco para seguir Jesus. E eles tiveram tanta relevância que até hoje nós estamos falando sobre eles. E enquanto o evangelho for pregado, esses nomes serão mencionados. O propósito permanece, independente de sucesso ou de fracasso. Aí eu penso, por exemplo, num Paulo, que aparentemente era um homem de sucesso, era um homem respeitado pelas autoridades, era um homem que tinha influência. E de repente, ao aceitar Jesus na sua história, ele vai viver uma vida que, segundo os homens, seria uma vida muito fracassada. Porque agora ele era perseguidor, agora ele é perseguido. Agora ele enfrenta fome, nudez, perigo, espada, açoite, humilhação, prisão. E na visão dos homens, eu imagino as pessoas falando, gente, o que aconteceu com Paulo? Era um homem que estava tão estruturado, que tinha honra, olha a situação que esse homem está. Mas no final da vida de Paulo, ele escreve na carta a Timóteo, ele passa a analisar a própria vida. E ele conclui da seguinte forma, eu combati o bom combate. Quer dizer que ele enfrentou muitas guerras, mas que ele não foi vencido por nenhuma delas e não tombou no campo de batalha. Combati o bom combate. Completei a carreira. O que ele está dizendo? O que eu tinha que fazer, eu fui até o final. Eu não fui como aqueles que ficaram pelo meio do caminho. E eu guardei a fé. Porque nesse processo muitas coisas me foram arrancadas. Mas homem nenhum pode tirar a fé que eu tenho no Senhor. E aí no final ele conclui assim, e agora a coroa da vida está me reservada. Porque quem cumpre o propósito é coroado no céu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Irmão, talvez você está enfrentando uma situação de fracasso. E eu quero dizer para você, às vezes o fracasso vai acontecer mesmo. Às vezes vai fazer parte da vida. O que você precisa saber é que você não é um fracassado. Você é alguém para quem Jesus está olhando nessa noite. Talvez você está vitorioso no sucesso. E eu preciso te dizer, o sucesso da terra passa. E você também está sendo observado por Jesus hoje. Jesus nos chamou para uma vida maior do que sucesso e fracasso. Deus tem um propósito para a sua história. Cada dor, cada lágrima, se te conduziu a esse lugar nessa noite, te abençoou para você ouvir uma palavra, que Deus fala para você nessa noite, eu tenho um propósito para a sua história. A sua existência não é obra do acaso. Existe algo de Deus para cada história aqui. E muitas vezes nós vivemos limitados, abatidos, nós paramos diante do fracasso, mas existe um Jesus que não quer apenas reverter situação, Ele está junto, Ele quer entrar no barco e Ele quer transformar você em algo que você nunca sonhou que você seria. Ele quer realizar na sua vida obras que você nunca imaginou que Ele realizaria. Ele pode levar onde você nunca imaginou que poderia ir, porque Ele tem um propósito para você.
E nessa noite o Espírito Santo nos convida a olharmos para Ele e falarmos: Senhor, eu quero cumprir aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Eu quero viver o meu chamado, eu quero viver o meu propósito, eu quero ser quem o Senhor quer que eu me torne. É pescador de homens, Senhor, eu quero me tornar aquilo que o Senhor quer que eu seja. Feche os seus olhos, vamos orar, querido. Apresente a sua vida ao Senhor. De repente você está enfrentando a dificuldade quando não tem resposta. Deus, onde foi que eu errei? Senhor, o que eu devo fazer? Hoje é noite de você corajosamente perguntar ao Senhor: Deus, qual é o propósito do Senhor para mim? O que é que o Senhor tem a dizer diante dos meus sonhos? Ei, você está pensando que acabou no fracasso? Deus ainda tem uma jornada para você caminhar com Ele. Jesus ainda tem muitas histórias para vocês viverem juntos. Tem muita coisa do Senhor para ser liberada sobre a sua história ainda. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar. É tempo de avançarmos em fé rumo ao propósito do Senhor para nós. Oh Jesus, nós clamamos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Entre em cada barco aqui, Senhor. Entre em cada barco aqui, Senhor, em cada vida, em cada história, em cada coração, Senhor. Nós não queremos parar, Jesus. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Abra os nossos olhos para Te ver nessa noite. Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, mas nós queremos caminhar com o Senhor, Jesus. Nós não queremos ir onde o Senhor não vai. Nós não queremos viver o que o Senhor não aprova, Senhor. Ah, Deus, joga por terra todo o fracasso e começa a reverter situações nesse lugar. Começa a transformar não apenas história, transforma coração nessa noite, transforma a nossa mente nessa noite, transforma o nosso entendimento nessa noite, transforma a nossa autoestima para crermos que fazemos parte dos planos do Senhor, Senhor. E nós queremos ir contigo, Senhor, onde o Senhor nos chamar. Queremos ter coragem de abrir mão da rede, queremos ter coragem de abrir mão do barco, porque nós queremos vivenciar aquilo que o Senhor tem preparado para cada vida aqui, Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor e sob a Tua palavra nós lançamos a rede, Jesus. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o Teu Espírito
força agindo sobre nós, Jesus. Nós precisamos do Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. A nossa fonte é o Senhor, Pai. Nós sabemos que o sucesso e toda boa dádiva, dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós clamamos a Tua presença, Deus. Nós clamamos a Tua presença sobre nós. Toda glória, Toda vitória eu sei pertence a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti, porque sem Ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a Ti, Jesus. Toda honra, todo louvor entrego a Ti, porque sem Ti não estaria aqui. aleluia, Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra que nos realinha. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente é tentado é ser definido ou por uma coisa ou por outra. Tem muita gente que se deixa definir pelo fracasso. Aí vive uma vida assim, de autopiedade, autocomiseração. É aquela pessoa amarga, é aquela pessoa que nem no tranco ela pega, né? Aquela pessoa que está arrastada, porque ela é definida pelos fracassos. Ela não aprende com os erros, ela não aprende com as perdas, ela não aprende com os erros, ela não aprende com o fracasso dela. Ela se queixa, ela reclama de Deus, ela reclama das pessoas, ela culpa todo mundo. E tem gente que é definido pelo sucesso. Aí é aquela pessoa que se gaba, é aquela pessoa que acha que pode, é aquela pessoa que acha que não precisa de Deus. E um dia ou outro ela vai esbarrar na limitação dela. Irmãos, é tão bom ser limitado. É tão bom não ter a resposta de tudo, porque só existe um que é Deus. Nós não somos Deus. Nós somos homens. Mas saber que a gente não é definido nem por um, esvaziando a nossa alma, nem por outro, enchendo o nosso ego. A gente é definido pelo propósito que Deus tem para nós. E viver esse propósito é a melhor de todas as escolhas. Amém? É quando nada faz mais sentido, não importa, né? Então, se eu estou fracassado, se eu tenho muito peixe no barco, eu deixo tudo e sigo Jesus. O que é mais importante não é a perda que eu tive ou o sucesso que eu tive. O mais importante é seguir Jesus, é estar com Ele, não apenas no momento que eu preciso, não apenas no momento que o barco está vazio, não apenas quando o barco está cheio também, em todo o tempo. Passar com Ele as lutas, passar com Ele os triunfos, passar com Ele as derrotas, passar com Ele os ganhos, em todo momento saber que Ele está conosco. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você veio, que bom que você estava aqui hoje para ouvir essa palavra, para cultuar a Jesus nessa noite. Oh glória! Vamos agradecer a Deus por hoje, querido. Você pode fechar os olhos. Obrigado, meu Pai, Tu és bom. E foi tão bom, Senhor, esse tempo que passamos aqui, sempre é bom. E nessa noite foi muito bom, porque foi a noite que o Senhor nos deu. O Senhor nos permitiu, nos deu saúde, nos deu condições. E aqui nós estivemos louvando, cantando, adorando, orando pelos nossos irmãos, ouvindo a Tua palavra, silenciando nosso coração e permitindo que o Senhor falasse conosco. E agora, Pai, eu oro pela Camila. O Senhor me faz lembrar da Camila. Vai ao encontro dela,
abençoe a sua vida, a sua saúde. Pai, onde ela estiver, irmã Marilza, nesse momento agora, todas sejam cobertas pela tua graça e pelas orações da igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz e segurança, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, uma noite renovadora, para um novo dia que virá, Senhor, amanhã. Meu Deus, no nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz. Não saia sem se despedir de umas 2 ou 3 pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz. Você que esteve conosco, Deus abençoe sua vida, seu final de semana, e se puder, domingo esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe.